de câmera aberta, estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, né? Hoje eu vou ser bem prático, bem objetivo, não vai ser nenhum conteúdo teórico, não vai ser nenhuma aula, né? Nós fizemos uma aula na última segunda-feira agora, onde eu trouxe aqui vários dados da literatura científica sobre a correlação do uso de tecnologias dentro do autismo, dentro do TDAH, trazendo ali perspectivas futuras sobre as tecnologias do eye tracking, como isso pode ser um aliado para as nossas atividades do dia a dia, para auxiliar no processo diagnóstico, para auxiliar no processo de evolução de tratamento, e trouxe alguns exemplos de alguns estudos, né, bem pioneiros no mundo, onde existe uma possibilidade, hoje já estudo, sobre até a metrificação de respostas medicamentosas com o uso de tecnologia de engenharia, né? Então, trouxe conceitos, trouxe tudo, e ao final eu apresentei para vocês, então, o ecossistema do ToGet, né, um sistema de atendimento clínico, onde, além do atendimento clínico, né, tudo aquilo que envolve um atendimento clínico hoje com tecnologias, eu trouxe várias ferramentas que estão dentro do sistema do ToGet, né? Dentre essas ferramentas, a gente tem lá os jogos terapêuticos, a gente tem o sistema de coleta de dados ABLE, a gente tem uma grande tecnologia que revolucionando aí nos próximos dias, nos próximos meses, o eye track como uma ferramenta de auxílio. Então, hoje, nesse período, nós vamos ficar juntos aqui até as 20 horas. A minha ideia, junto com o Dr. Ricardo Menezes, quem não conhece, está sendo apresentado aqui oficialmente. O Ricardo, ele é pós-doutorado em inteligência artificial pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Então, eu costumo brincar, enquanto a gente está brincando com o ChatGPT e aprendendo a usar essas tecnologias, o Ricardo já está no seu pós-doutorado nessa área de tecnologia. Então, ele entende sobre todo esse processo que vem por trás disso que nós utilizamos na nossa prática clínica, né? O que a gente faz é exatamente utilizar o trabalho de pesquisa, o trabalho de desenvolvimento de pessoas como o Ricardo, que trabalham nessa área aqui. Então, seja bem-vindo, o doutor Ricardo vai estar aqui conosco hoje também, e essa demonstração vai ser um evento bem dinâmico, tá? No qual eu vou estar junto com ele, mostrando um pouco da funcionalidade, da operacionalização do sistema ToGet, trazendo então essa aplicabilidade. Uma das coisas que chama muito a atenção e que a gente tem tido retorno de pacientes, e eu utilizando também já há alguns meses o sistema na clínica no dia a dia, é como é um sistema intuitivo, fácil de ser utilizado, e é onde agregam muitas tecnologias que otimizam, então, muitos daqueles processos que a gente fica repetindo no consultório no dia a dia, né? Seja de prontuário, de prescrição. Então, ele traz exatamente esse ganho de tempo, otimizando o nosso trabalho para que a gente possa focar realmente naquilo que é necessário, que é cuidar do paciente, que é avaliar os medicamentos, avaliar a terapia, avaliar a evolução, rever diagnóstico, rever comorbidades. Perfeito? Ricardo, maximize então para a gente, mostra um pouquinho da tela inicial aí do ToGet, por favor, para as pessoas irem entendendo, e a gente vai navegando junto aqui, a gente vai conversando e a gente vai falando. Dúvidas, se vocês tiverem, pessoal, pode ir colocando aqui no chat na lateral, a equipe nossa também está junto comigo também aqui hoje, tá? Então a gente vai estar também eventuais dúvidas pontuais que a gente está falando. Então essa é a página inicial, obviamente você vai ter ali um login, o Ricardo está fazendo ali o login e senha para entrar propriamente dito, tá? Então a partir do momento que você faz a assinatura do sistema, você já recebe, então, por e-mail as instruções com login e senha, né? Vai ter o cadastro, faz aquele pré-cadastro, como todo o sistema é feito, né? Seguindo os mesmos moldes que já existem para outras tecnologias que a gente está habituado. Acessou o ToGet. Essa é a tela inicial. Então, esse é o dashboard, a tela que tem ali que a gente observa tudo isso daí. Então, nessa tela, a gente observa ali um resumo do que a gente tem de atendimento, alguns indicadores, a gente tem um app, a gente tem outro. Então, você vai ter uma visão macro nessa primeira tela. Observem que na coluna esquerda nós temos, então, campos com as funcionalidades de como que funciona. Então, na primeira página ali, a gente tem um painel e a gente tem ali para a gente incluir, então, um novo paciente, um novo cliente em nossa clínica. Então, a gente vai fazer um cadastro, né, de uma forma bem completa. Por que é importante essa etapa inicial aqui? Obviamente, quem vai fazer isso na hora do atendimento, a secretária, né? Porque tudo que a gente precisar de dados, por exemplo, hoje, quando a gente vai utilizar uma prescrição eletrônica, né, com sistemas que são entregados, a gente precisa obrigatoriamente, já por determinação dos órgãos de vigilância, ter o CPF do paciente. Então, quando você prescreve e quando você faz esse cadastro com os dados corretos, o próprio sistema já vai extrair isso e já vai levar lá para o sistema de receita. Telefone, para quando a gente quiser enviar um comunicado, uma mensagem de confirmação,
uma mensagem para o paciente, enfim, ter essa comunicação, já tem o telefone. Então, dados de e-mail, CPF, nome completo, endereço, até para emissão de nota fiscal dos serviços também. Então, é uma página bem limpa, bem clara ali, assim, onde bem intuitivo, né? Tem os dados, você vai preenchendo, salva o paciente, e esse paciente, então, ele se torna um ativo, um cliente efetivamente de dentro do seu sistema de atendimento. Aí, Rafael, Perfeito? para complementar aqui a sua fala, a gente tem dois pontos que eu acho interessante aqui no perfil do paciente, que são essa questão de anexos aqui. Esses anexos são anexos do paciente, então você pode colocar questões específicas associadas a ele, alguma informação interessante, e você também, no momento da consulta, você pode anexar informações específicas daquela consulta. Vocês estão vendo a tela daí, não estão, pessoal? Eu estou vendo a minha tela, Perfeito, então, tecnicamente, era o que o pessoal está vendo. Tá bom, tá vendo sim, perfeito. Então, você tem anexos gerais do paciente que fica no perfil dele e anexos da consulta do paciente. Então, na consulta do dia 10, por exemplo, você quer anexar um exame bioquímico lá. Você pode ir lá naquela consulta anexar, ou se você tiver informações gerais que vieram importadas, por exemplo, de outro prontuário ou de outra consulta, ou que quiser tirar foto e colocar aqui, você vem aqui e anexa, vai estar tudo aqui. E anotações principais que seu secretário também pode fazer. Então, esse é um ponto, assim, são detalhes de logística do dia a dia do paciente. Às vezes o paciente veio na consulta na segunda e aí fez um exame de sangue e ele mandou na outra semana para você. Você recebe isso, a secretária pode receber, ou um relatório da escola, um relatório da terapia, você analisa para você não perder esse dado, né, junto com vários documentos, você entra no sistema e anexa isso, ou no dia da consulta ou a posteriori, tá bom? Essa é uma página, então, após a parte de classificação toda de preenchimento, ela vai ter essa análise com todos esses dados, endereço, dados do responsável, uma visão geral de telefone, e-mail, né, todos os contatos desse paciente aqui a gente vai ter, perfeito? Um dado importante é que você tem um histórico também dele, tá? Então quem trabalha ali com processo terapêutico, você consegue então avaliar exatamente, e vai ter dentro da análise de dados, a gente consegue visualizar então quantas consultas esse paciente agendou com você, quantos foram finalizados, quantos retornos ele teve, quantos cancelamentos ele teve. Então, você pega aquele perfil de paciente que muitas vezes a gente marca e ele falta, marca e ele falta, marca e ele falta. Então, você vai chamar essa família e vai conversar, né, para a gente otimizar isso aí. Então, você consegue ter esse dado também de uma forma muito clara, tá? E ele vai te dizendo a situação atual desse paciente, se ele é um paciente ativo, se é um paciente eventualmente que você deu alta, você consegue ter essa visão macro aqui, perfeito? Feito o cadastro, então, a gente tem a possibilidade agora de iniciar o atendimento, né, que é esse segundo campozinho aqui. Então, você vai iniciar o atendimento, chega no paciente, a gente pode entrar por essa via ou pela via da agenda também, tá? Essa agenda, então, a gente está ali, o Ricardo está usando, então, por exemplo, eu não preciso abrir minha agenda ali, mas eu tenho a agenda, ela vem toda segmentada com horário, com dia a gente vai fazer essa... eu quero atender o paciente de 2 em 2 horas, de hora em hora, ou é um retorno, eu posso fazer em 30, 40 minutos. Então, dependendo do que você vai precisar, você vai colocando essa agenda e ela vai ter ali, então, o cenário. Você pode clicar dentro da agenda sobre o paciente, vai abrir uma tela inicial, ou você aqui, pode cara, diretamente... uma visão que dá para ver a agenda de vários profissionais. Ó. Então, você consegue ver a agenda de vários profissionais na mesma tela aqui para verificar se tem choque de horário. Tal. Isso aqui é muito interessante para a questão do secretário, para ele poder ver isso aqui. Aqui, por exemplo, quando a gente está falando numa clínica, né, o paciente ele passa então com uma fonoaudióloga, com um psicólogo e com um médico na mesma clínica. Então ele tem ali um panorama geral para avaliar se está tendo conflitos ou não, para organizar, né? Então, às 8 horas ele vai passar com a fonoaudióloga, às 9 horas com o psicólogo, às 10 horas com o terapeuta ocupacional. Então, a gente tem agendas separadas e você tem essa visão macro aqui. Rafael, eu sou um profissional solo. No meu caso, por exemplo, eu atendo a minha agenda como médico. Eu tenho uma agenda que é só minha, então o paciente vai ter os dados da minha agenda exclusiva ali, tá bom? Então, a gente clica sobre o paciente, pode abrir, por favor, Ricardo, ou pelo atendimento ou pela agenda. Vem essa tela inicial. Então, aqui a gente já tem ali a data do que aconteceu, o contato que foi feito, qual a sala que ele vai ter atendimento, e a gente vai ali colocar. Percebam que aqui, antes da gente ter um botãozinho chamado pagar, né? Existem perfis profissionais, aí vai muito de forma, isso é muito individualizada, você pode só iniciar o atendimento, por exemplo, quando esse paciente fizer a confirmação de pagamento. Então, por exemplo, se você recebe antes do atendimento, alguns profissionais trabalham dessa forma, a partir do momento do pagamento, a sua secretária confirma o pagamento e ele então se torna apto para o atendimento. Rafael, eu trabalho diferente, eu cobro a consulta após
o pagamento. Você desabilita isso, é um botão de liga e desliga, bem fácil, você deixa ativado ou deixa desativado e você pode iniciar o atendimento. Feito essa etapa, você vai então ali iniciar o atendimento, né, Ricardo? Pode colocar aí. No caso aqui, eu já iniciei e vou retomar. Ele vai retornar, e aí você abre, então, essa tela aqui, onde você vai vir. Hoje, dentro do ToGet, você não mais precisa digitar nada, tá? Ou seja, você tem um contato direto com o paciente. É fácil. Você vai clicar nesse botãozinho que tem destaque vermelho, iniciar a gravação. Comunica ao paciente, olha, a sua consulta está sendo gravado áudio para registros de prontuário, e aí você começa, então, a consulta, o nome da criança, o nome do pai, você vai conversar com a família e ter diretamente esse contato com ele, tá bom? Isso vai sendo processado, você vai estar ali armazenando dados, informações, e vai estar conversando, vai estar atendendo. Essa mesma transcrição de consulta, ela pode acontecer tanto no formato presencial, quanto no formato de web consulta, tá? Nesse caso, o Ricardo abriu uma consulta presencial, tá? Então ele finalizou a gravação, toda a transcrição ela é feita, ela fica registrado isso no banco de dados. Ao final disso, esse demora ali, dependendo da quantidade de tempo ali, 1 minuto até 3 minutos, no máximo, não passa disso, vai processando esses dados vão para o servidor, ele é processado e aí no final ele vai pedir, então, para gerar um relatório aqui, ele vai gerar aí depois para a gente ver, tá bom? Então está em processo, como foi um tempo básico aqui, talvez ele não gere isso daqui. Então fez aquela consulta, fez o diagnóstico, olha, o paciente tem um diagnóstico de autismo, de TDAH, a gente fez a conclusão, explicou para a família, no final ele vai fazer um relatório compilado, você lê esse relatório, se você quiser fazer algum ajuste, isso aqui eu acho que não ficou legal, às vezes o nome do remédio ele colocou errado aqui, você ajusta, salva, isso fica o registro desse prontuário robusto, tecnicamente, juridicamente, ele passa a ter uma validade bem importante, tá bom? Sim, sim. Observe que na parte... pode falar. Eu ia só comentar que o pessoal vai ver que ficou pronto aqui, foi a minha fala. A do Rafael, como está no Meet, ele não pega. Ele vai pegar, se tivesse um paciente comigo aqui na minha sala presencialmente, ele ia pegar a minha fala, fazendo as perguntas, fazendo anamnese, fazendo consulta, fazendo todas as perguntas que tem dentro do prontuário, ele ia anotar tudo, mas como o Rafael está online, ele só pega a voz do Rafael quando a gente vai para esse ponto aqui, que é a web consulta. Perfeito. Aí é web consulta. Exatamente. Então, como que funciona a web consulta? A web consulta, quando ele clicar naquela aba, abre lá, Ricardo, pode parar aí, só abre a web consulta aí para a gente ver como que funciona aí, ó. Agora clicou na web consulta. Agora vai pegar. Clicou na web consulta, vai abrir esse campo aqui, ó. Uma nova sala, você vai clicar uma nova sala, você tem a possibilidade de enviar esse link diretamente pelo sistema, então ele vai utilizar o telefone que está agregado, por exemplo. No meu caso, eu tenho um telefone pessoal, meu particular, que ele fica integrado no computador. Então, para evitar, né, às vezes eu não quero passar o meu telefone particular, eu tenho um telefone de trabalho, eu pego esse link, eu copio aqui embaixo, que é o link da sala, encaminho pelo WhatsApp da clínica, o paciente entra, eu clico em iniciar chamada e vão abrir 2 telas. Uma tela do profissional e uma tela do paciente. Igual a gente está no Meet, a mesma coisa, tá? Lembrando que por regra de teleconsulta, e não é objeção nossa, é uma regra que existe dentro da teleconsulta, nós temos uma sala única. Então eu não consigo mandar vários links ali, tá? O pai está embarcado, o pai é separado, a mãe é separada. Existe essa limitação, não pelo sistema, porque isso é a coisa mais simples que tem. É uma regra geral da teleatendimento que tem. Então abre-se em 2 telas. Da mesma forma, você inicia, clica no botãozinho que aparece na tela para fazer a transcrição, você começa a conversar ali via web consulta, toda a consulta, então, ela é armazenada e, ao final, mesmo o processo da consulta presencial, é feito um resumo desse contexto, gera-se um relatório automático e você anexa ao seu prontuário. Beleza? A gente não vai testar aqui, porque senão vai dar... Isso, vai dar conflito, porque nós estamos usando a mesma tecnologia do Meet, né? Exatamente. Tá bom? Fechou. Perfeito. Observem que ali em cima, nesse paciente, a gente tem vários campos, né? Jogos, laudos, anamnese inicial, escalas, curvas de crescimento, aba, rastreio ocular, web consulta e exportar. O que são os jogos? Dentro do ecossistema do ToGet, quando vocês olharem aqui nessa coluna do lado esquerdo, tem assim, ó, games, tá? Clica aí só para o pessoal ver, coloca em coluna, Ricardo, é mais fácil isso. Todos esses jogos, tá, são jogos desenvolvidos ao longo desse processo de pesquisa, eles têm uma base de neurociência por trás, ou seja, qual é o objetivo desse jogo? É treinar e desenvolver alguma função, alguma habilidade executiva.
Esses jogos, eles são graduados por níveis, então ele vai do nível 1 ao nível 10, alguns vão do nível 1 ao nível 15. São jogos aonde você vai treinar alguma função. Ah, como que eu sei do jogo? Percebam que em cada jogo ele tem uma descrição na frente. Então, o jogo da coruja. Casa das Corujas é um jogo digital interativo ambientado em uma floresta, no qual o jogador ajuda as mamães corujas a encontrar suas casinhas. E aí embaixo tem um campo, tá, aqui em azul, quais funções a gente vai estar trabalhando com os jogos da coruja. Bom, e a gente fala assim, poxa, mas eu vou jogar com essa criança, será que eu não vou criar um problema para ela? Volta lá na página de atendimento, Ricardo, nos jogos, por gentileza, atendimento desse paciente na página inicial. A gente retorna ali. Isso. Vai lá nos jogos lá para a gente mostrar como que é a prescrição. Então, eu vou prescrever um jogo. Abre-se essa tela. Eu vou selecionar o jogo que eu quero indicar para essa criança. Então, eu quero usar o jogo da coruja. Eu selecionei o jogo da coruja ali, ou um outro jogo que eu quero treinar uma outra função executiva. Eu vou colocar o prazo que essa criança vai jogar. O dia que ela começa, ela vai começar hoje, dia 22, e vai jogar por 30 dias. Então, eu coloco o data de expiração que essa criança vai acabar. Ela poderá jogar todos os dias? Sim ou não? Eu falei, não quero que ela jogue todos os dias não, Ricardo. Coloca a opção não, por favor. Aí vai abrir os dias que eu quero. Eu quero que ela jogue segunda, quarta, sexta e sábado. Eu seleciono segunda, quarta, sexta e sábado. Esse jogo, ele pode ser jogado enquanto se estiver sendo prescrito? Também não, eu não quero não. Eu quero restringir bastante isso daqui. Qual o nível que ele vai jogar? Ele vai jogar do nível 1 ao nível 5. Então, ele vai jogar do nível 1 ao nível 3, tá aí, ó, nível 5, perfeito, tá? Escolhi isso daí. Ele vai ter limite de quantas partidas ele vai? Ele vai jogar no máximo 5 vezes por dia, Ricardo. Posso botar aqui 5. Igual um remédio. Eu prescrevi o dia, eu prescrevi a quantidade de jogos, eu prescrevi o nível. Por que isso é importante? Uma das funções que eu treino é o controle inibitório, a reação de emoção. Na terça, na quinta e no domingo, essa criança vai receber um não, porque ela não pode jogar. E aí? Como que ela reage a isso? Paralelamente a isso, nós temos um diário de emoções. A mãe isso tem um app próprio, que a mãe baixa no celular dela, e ela vai ou por áudio ou transcrever uma escrita, dizendo, olha, no dia de hoje, essa criança recebeu a negativa, se jogou no chão, bateu, mordeu, ficou irritado, ficou agressivo. Isso vai mostrando um gráfico para a gente de comportamentos interferentes dessa criança. Perfeito? Ah, o paciente é um paciente com TEA e ele tem muita sensibilidade auditiva. Eu queria que ele jogasse, mas sem a música ou sem a narração do jogo. Eu vou lá na última parte do campo e eu tiro a música e tiro a narração. Ah, não, o paciente não tem nada desse contexto mais de hipersensibilidade sensorial. Eu deixo selecionado. Eu quero ter dicas de orientação. Eu pego uma criança pequena, então eu quero que seja um jogo mais intuitivo para ele poder treinar ali percepção, testar algumas funções cognitivas. Eu deixo as dicas. Não, eu quero que ele tenha uma própria ação de iniciar esse jogo. Eu tiro as dicas. Então eu vou dosando como um remédio. Prescrevo, isso chega para a mãe e o terapeuta passa então a ter esse vínculo de controle de como essa criança está evoluindo ou não. Isso é muito bom para uma pós-consulta, porque muitas vezes a gente quer passar alguma atividade, quer deixar alguma coisa e a gente deixa. Então percebam que não é simplesmente jogar, tem toda uma base de treinamento. Nós estamos utilizando uma tecnologia para desenvolver habilidades e funções nesse sentido. É um grande diferencial do sistema. Perfeito? Vamos lá. Volta ao atendimento, então, por favor. E olha lá, e os gráficos aí, a gente consegue, então, através de gráficos Spider, ir avaliando como que essas funções estão desenvolvendo, o que ela está melhorando, o que essa criança não melhorou, o que ela precisa ser melhorada. Olha, tem uma função aqui que não foi legal, olha só, atenção seletiva. Será que agora, nesse próximo mês, eu não posso trocar o jogo dele? Em vez de jogar o jogo de coruja, eu vou jogar um outro jogo que treina a atenção seletiva e eu vou, então, modelando isso como uma prescrição realmente. Perfeito? Limitando dias, horas, a quantidade que a gente tem. Os relatórios dos jogos, os pais e o terapeuta podem acompanhar para ver exatamente uma evolução. Muitas vezes a gente tem dificuldade de mostrar uma evolução para o paciente. E quando você coloca isso em gráficos, quando você coloca isso de uma forma que você não vai perder tempo, porque automaticamente o sistema está desenvolvido para gerar esses gráficos, você vai então trazendo esses relatórios, essas análises, e o paciente vai mostrando uma curva de evolução para esse cenário. Beleza? Próximo tópico lá, Ricardo, volta lá em cima lá para a gente ver lá na análise do paciente, por gentileza. Então, Acho que entrar aqui no... Tá. Retomar aqui, atendimentos. Retorna aí, pronto, beleza. Então lá em cima a gente tem os laudos. Então, por exemplo, eu tenho um laudo que eu fiz para esse paciente, um laudo médico, um laudo da psicóloga, alguma coisa, eu vou ou redigir um laudo
Eu posso ter um modelo próprio no qual eu coloco aí dentro, eu posso ter modelos de laudo que eu utilizo, cada um pode personalizar isso daí, ou eu posso utilizar esses modelos ali prontos que a gente vai colocando aos poucos. Mas o ideal é que tenha sempre uma personalização, que cada profissional tem uma forma de se comunicar, cada profissional tem uma linguagem, então acho que isso é uma coisa sempre simples. Você anexa e vai deixar ali um roteiro de laudos para facilitar o seu tempo de atendimento, né? Muitos desses documentos burocráticos, a gente acaba perdendo muito tempo, a justificativa a gente coloca ali. Beleza? Então essa é uma parte mais simples. Volta lá na página inicial lá, Ricardo, pode deixar aí só para a gente mostrar essa tela. Anamnese inicial. Bom, eu posso utilizar isso dentro do modelo, nós temos algumas estruturas de anamnese que você pode seguir um padrão, tá? Então, junto com a equipe de desenvolvedor, eu orientei que a gente pudesse ter um roteiro, né? Então as pessoas, eu gosto de trabalhar mais roteirizado. Você vai ter perguntas, não, eu gosto de trabalhar de forma mais independente. Eu vou para a transcrição de web consulta e faço isso de forma assistida com o paciente, tá? Posso estar gravando e utilizar a anamnese? Posso, você vai fazer as perguntas, o computador vai estar ouvindo os áudios, ele vai estar registrando isso e ao final ele gera todo esse relatório. Então, com as perguntas do que a gente quer voltado para o desenvolvimento, medicações, interação, ou seja, todo um roteiro de anamnese dentro do sistema. Beleza? Volta lá, Ricardo, por favor. Vamos lá, a gente tem então as escalas, né? Então a gente tem várias escalas dentro do sistema. Ah, Rafael, eu queria usar uma escala SRS2, por que ela não tem no sistema? Algumas dessas escalas, elas são patenteadas por editores, então nós temos que ter os direitos autorais. Então, por exemplo, psicólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos que trabalham com avaliações, eles sabem que algumas dessas escalas, eles pagam pelo direito. As escalas que estão aqui dentro hoje do sistema, elas são escalas de uso público, tá? Então eu posso utilizar o Snap, o MChat, o Snap ARS18. Rafael, posso sugerir novas escalas para o time de desenvolvimento? Pode, a partir do momento que você se torna cliente, a gente tem um canal de comunicação no qual você pode sugerir, a gente vai ter algum tempo ali para só anexar isso daí, a gente vai agregando nesse sentido. É uma coisa só personalizada para o meu atendimento? Não, quando a gente coloca a escala, a gente está colocando para todos os usuários do sistema, perfeito? E aí vai trabalhar então a escala, você pode prescrever agora ou prescrever para o app para responder isso também via web consulta. Por exemplo, a Snap, eu quero mandar para o professor, eu quero mandar para o pai, então eu envio essa escala para ele realizar esse atendimento à distância, beleza? Volta lá. Análise dos nossos desenvolvimentos somáticos, curva de crescimento. Então, hoje já está integrado, né, a curva de crescimento, né, seguindo ali dentro da caderneta de vacinação nossa, né, a mesma curva que a gente utiliza nacionalmente, para a gente ver, então, os percentis de peso, crescimento, os scores dessa criança, a relação peso-idade, você vai alterando e você vai tendo, então, esse registro. A mesma coisa que você faria analógico no cartão, você passa a ter isso registrado dentro do prontuário também. Mais uma função. Próximo, vamos lá. Eu vou pular o aba aqui, depois a gente volta. Então, a web consulta, a gente tem, e para exportar algum dado, alguma informação que eu preciso compartilhar com algum outro profissional, eu integro ele no sistema e eu faço, então, essa informação do que eu quero. Eu quero um relatório, eu quero mandar para a equipe de aba dessa criança, então eu quero mandar lá para o psicólogo, para o analista de comportamento, eu quero mandar isso. Eu quero mandar isso para uma avaliação pré-anestésica para o médico que vai atender. Eu mando isso de acordo com a minha necessidade, tá bom? Bem, nós temos aqui agora duas grandes funcionalidades que quando a gente fala do mercado hoje nacional, nós temos isso de forma separada, que é a coleta de dados ABAs, e depois eu vou falar sobre a tecnologia do iTech. O que tem dentro do ABA? Pode abrir lá, Ricardo, por favor. Dentro do ABA, então, quem trabalha com a aplicação ABA vai ter várias funcionalidades. Que eu fiz em outro paciente para mostrar ele pronto. Tá bom. Fiz esse aqui. Perfeito, esse aqui já pronto já. Perfeito. Então a gente tem lá as escalas Denver, tal, as evoluções e andamentos. Se você quiser falar essa parte, Ricardo, pode falar, por gentileza, aí. O que tem aí de funcionalidades para as pessoas entenderem como que está atualmente a parte do ABA dentro do sistema do ToGet. Perfeito, Rafael. Obrigado, pessoal. Bom, gente, nós criamos o sistema de coleta de dados ABA exatamente seguindo a essência do que o nome diz, é coletar dados através de observação, através de aplicador, através de coordenador, através de supervisor, toda aquela cadeia hierárquica que existe dentro do módulo ABA, nós temos aqui também. Então, nós podemos aplicar
quantos testes aqui, quantas aplicações nós quisemos fazer. No caso aqui, eu fiz 3 do Denver, né, do protocolo Denver. Eu consigo entrar em qualquer uma delas aqui. Aí eu tenho, por exemplo, essa habilidade aqui, ela foi não observada, não, ela não está adquirida, ela foi adquirida parcialmente. Eu posso vir aqui e escrever o que eu quiser também, o AT pode fazer isso, o aplicador, né? Não, ela foi adquirida. Aí eu venho aqui, o nível 2 do Denver, também posso preencher. Eu tenho as seções de comunicação receptiva, expressiva, competências sociais, limitações, isso aí variando conforme o protocolo que eu vou analisar. Não, eu fiz todas aqui, agora eu quero fazer a minha comparação. No caso aqui, eu não salvei alguma resposta aqui, tá? Vou sair, agora eu posso vir aqui, voltar nas avaliações, editar aqui, comparar. Aí eu vou comparar essa com essa, e vou comparar com mais uma aqui. O que ele vai me gerar? Ele vai gerar aquele gráfico Spider, que a gente tem, que é muito utilizado no módulo ABA, verificando quais foram as habilidades que foram realmente adquiridas e qual que é a diferença, por exemplo, das aplicações. Por exemplo, comunicação receptiva, lembrando que são dados fictícios, né? Primeira aplicação teve 50%, segunda 26%, terceira 76%. Então, na segunda aplicação teve uma diferença aí, teve uma regressão exatamente dentro daquele paciente. Então, tudo isso a gente consegue ver através desse formato aqui, que mostra em colunas como foi a diferença entre as aplicações 1, 2 e 3. E eu tenho aqui também nesse punch card, que também é muito utilizado dentro do contexto do módulo ABA. E nós temos hoje aqui 3 protocolos, que a gente está com o protocolo Denver, que tem o padrão e tem o atualizado. Nós temos o Social Safe e o VMAP. E nós estamos colocando mais protocolos também conforme a sugestão de cada um de vocês, nossos clientes. Basicamente isso, Rafael. O que é importante quando o Ricardo fala sobre sugestões, uma coisa que ao longo desses mais de 2 anos participando do desenvolvimento desse sistema que eu aprendi, é que o sistema ele é um organismo vivo. Ele está sempre em evolução, ele está sempre em melhoria, ele está sempre trazendo coisas nesse cenário, entendeu? Então, assim, 90 dias atrás tinham 2 protocolos, hoje a gente já tem o 3º protocolo. Daqui a 30, 60, 45 dias a gente já está desenvolvendo um novo protocolo. Então, isso sempre vai atualizando. Então, a gente, nesse canal de comunicação, a gente vai sempre incorporando algumas sugestões. Lógico que a prioridade é sempre para o coletivo. Não, eu quero uma funcionalidade que só eu utilizo. Você pode ter essa funcionalidade, mas não é uma prioridade. Não, a gente precisa de uma funcionalidade aqui, de um botãozinho aqui que todo mundo, por exemplo, pagar lá no início. Era uma funcionalidade que muitas pessoas no início, quando nós lançamos, estavam reclamando. Eu cobro depois. Em 2 dias os desenvolvedores fizeram o botão, liga, desliga e foi resolvido. Então todo esse processo a gente consegue ir trabalhando. Então esse é um módulo ABA integrado dentro do sistema do ToGet também, tá bom? Mesma coisa, você cria o plano, né? Pode falar aí, Ricardo. O plano de ensino individualizado, que é o PEI. Nós temos aqui também, a partir do momento que você faz as coletas, identifica os problemas que têm que ser trabalhados, você vem aqui, cria o plano de ensino individualizado e vai trabalhar junto com a criança durante um tempo e depois volta, faz a avaliação novamente para ver se teve melhora e como foi o aprendizado dela dentro daquele contexto. E você vai repetindo as coletas também conforme vai executando o protocolo de terapia ABA. Perfeito, maravilha. Então volta lá na página anterior para a gente agora ir para outras funcionalidades. Observem que isso a gente está fazendo dentro desse paciente, mas nessa coluna da esquerda é super intuitivo. Eu também tenho todos esses protocolos ali à esquerda, porque como eu estou dentro do paciente, eu vou avaliando especificamente esse paciente que o Ricardo colocou aqui, um nome fictício, só para a gente, né, não expor dados de clientes, mas para a gente poder analisar isso daí, perfeito? E aí nós chegamos, então, no grande diferencial hoje no rastreio ocular. A tecnologia do rastreio ocular, da tecnologia do eye track, né? Eu trouxe isso na segunda-feira, quem não assistiu a aula, né? É uma tecnologia de engenharia computacional, não é uma coisa da área da saúde especificamente, nem do autismo, do TDAH. A tecnologia de rastreio ocular já é estudada desde meados do século passado, primeiro estudo em 1967 do Raval e colaboradores, e é utilizado em várias áreas. Por exemplo, quem mora em condomínio hoje sabe que você chega, faz um rastreio da sua face, uma identificação visual e abre a portaria. Quem tem iPhone, ele usa o eye track. Então você coloca o iPhone, ele faz a sua leitura visual e destrava a sua tela. Essa é a tecnologia ocular, né? Utilizada em vários cenários. O que a gente traz, então, com base em literatura científica, o grande
expoente dessa área foi o Dr. Armin Klein, quando publicou ali em 2011, 2013, o Endpoint nos Estados Unidos, o primeiro estudo, onde ele incorporou a tecnologia do rastreio ocular para a área da saúde, mais especificamente para o autismo. Ao longo dessa última década, uma década e meia, vários estudos têm surgido, principalmente nos Estados Unidos e na China e Inglaterra, onde essas tecnologias vão sendo incorporadas para que a gente possa utilizar na nossa prática clínica. Quando a gente fala sobre eye track, a gente não está falando de uma IA de ChatGPT, nós estamos falando de um sistema computacional com base em matemática extremamente avançada, extremamente robusto, na qual são avaliados mais de 60 parâmetros, se eu não me engano, agora acho que é 42, quase mais 80 parâmetros, 42 com 25, matemáticos que vão cruzando dados. Movimentação ocular, pupilometria, distância ocular, posicionamento do olho. Então, através de análise por milissegundos, esses dados, então, vão sendo trabalhados e, ao final, então, desse período de avaliação, você recebe um relatório. Como que é feito isso na prática, tá? Ricardo, minimiza aí que eu vou mostrar a minha tela, acho que faz mais sentido aqui para eles entenderem um pouquinho. Então, clica só para entender como que é essa nova sessão, extremamente simples, você vai abrir uma nova sessão, vai, então, cadastrar o nome do paciente que já tem no cadastro, já puxou a idade dele, sexo masculino, responsável, e aí você vai selecionar se esse paciente já tem um diagnóstico prévio ou não. Lembrando que essa avaliação, ela auxilia o seu diagnóstico, não vai substituir a sua avaliação, nem é validado, nem na literatura, nem nos Estados Unidos, onde já está aprovado pelo FDA, é uma ferramenta de auxílio. Então você coloca os dados, o paciente já tem uma suspeita de um autismo, de um TDAH, ou não tem diagnóstico, você vai predeterminar, inicia-se o eye track, então. E aí, pode pausar aí, Ricardo, não vai não, porque senão vai travar, eu prefiro fazer de carro, que eu mostro uma tela fixa, que acho que fica melhor para o pessoal, beleza? Bom, o Ricardo está pausando aqui, deixa eu maximizar aqui, eu tomei uma surra, já tá, fiquei até com vergonha, estava com o Thiago numa reunião, não consegui entrar. Então, olha só, essa aqui é a página que eu mostrei para vocês, então como que é feito o eye track? A primeira página, nós temos, então, uma calibração, exatamente essa aqui é uma tela de calibração, tá? Aonde é orientado, então, através da câmera, que você posicione esse rosto dentro desse círculo, tá? Mantendo a linha ocular a nível da câmera. Ao final desse processo de calibração, que dura ali poucos segundos, ele vai te dar uma resposta, se você pode avançar ou não. Foco, iluminação e estabilidade estão adequados, excelentes, a gente passa, então, para a próxima data. Esses são os pontos avaliados, então, olha, são 32 pontos de fixação, 48 pontos de sacada, 5 pontos de área de interesse. Então, tudo isso aqui é analisado por trás desse modelo para que a gente chegue aos relatórios, tá? E na prática, funciona dessa forma. O paciente faz a recepção, faz o acolhimento, chega, preenche essa tela inicial que o Ricardo mostrou para vocês, bem simples, porque ele já fez o cadastro, esses dados são importados, passa, então, pelo sistema de calibração, posteriormente, ele começa a assistir vídeos, tá? Basicamente é assistir um vídeo que está todo direcionado para essa análise, então ele vai vendo os pontos, vão ter pontos de interesse que vão sendo analisados. Esse vídeo, entre o processo de calibração e assistir ao final, em torno médio de 10 minutos, tá? Posteriormente, esses dados vão da mesma forma, vão para um banco de dados, a gente começa a fazer o trabalho de engenharia por trás e gera-se, então, um relatório para isso daí, tá bom? Então, algumas telas aqui que a gente mostra em relação aos testes, tá? Esse videozinho aqui eu não vai abrir agora. E aí, a gente volta, então, com um relatório para vocês, perfeito? Tempo, Rafael, entre o cadastro e o resultado desse teste. Vamos colocar um tempo médio aqui de aproximadamente 15 a 20 minutos, tá? Que é o tempo do servidor. Por que tem alguma variação? Às vezes é a velocidade de internet sua, entende? Então isso às vezes pode atrasar um pouquinho, mas eu não estou falando de um atraso de horas, estou falando de às vezes de 1 para 2 minutos no máximo, né? Isso vai para um bom servidor de bancos, faz o processo da engenharia e volta com o relatório. Mostra o relatório para o pessoal aí, por favor, Ricardo. Vou abrir aqui. Tá. Esse relatório hoje, como que ele está atualmente em termos de liberação nossa, né? Esse é o relatório, então, ele contempla ali aproximadamente de 11 a 13 páginas de relatório. Então, inicialmente você tem os dados ali do paciente, está sendo realizado de 2 aos 18 anos de idade, tá? Peço até desculpa que eu tinha passado por uma colega, não sei se ela está aqui, a doutora Camila, uma informação, então até 2 aos 18 anos. Rafael, isso pode ser aplicado em adultos? Gente, entenda bem,
A engenharia matemática por trás está pronta. Então, você pode aplicar de 1 ano até 200 anos, não tem problema nenhum, a parte matemática. Por que nós limitamos a 18 anos? Não existe na literatura dados científicos da análise disso em pacientes adultos. Então, tudo que a gente faz, a gente vai cruzando dados com a literatura para ter a validação, conforme eu apresentei na aula de segunda-feira ali, né? Então, os dados da Duke nos Estados Unidos, do Sense2Know, do próprio LaPointe, varia ali de uma sensibilidade, uma especificidade em média de 80%, de 81% a 83% de sensibilidade e especificidade, com valor preditivo positivo e alguns estudos chegando até 98%, tá? Então, como que vem o relatório? Ele vem com uma análise desses dados matemáticos, tá? Então, você vai tendo análise, mostra inicialmente a parte do que precisa, a calibração, a parte técnica. No início, a gente explica, então, um pouco o que é o rastreio ocular, por que ele é relevante para o acompanhamento clínico, por que essas informações são importantes, para a gente comunicar melhor com o paciente, né? Ele também fala o que o rastreio não faz, então, olha só que interessante, não realiza diagnóstico, nenhuma métrica isoladamente diagnostica qualquer transtorno. É uma ferramenta de apoio, auxilia o atendimento clínico. Tá? Então, entender padrões de movimentação, se o paciente sugestivo de um TEA, de um TDAH, de uma deficiência intelectual, de um quadro de ansiedade, depressão, na parte de emoções, a gente consegue fazer essa probabilidade nesse sentido. Vai passando as páginas aí, Ricardo, por favor. Então, o laudo, né, vai estendendo, um sumário executivo, então ele vai mostrar ali toda uma análise matemática ali. E aí, o que acontece? Aqui é o sumário de calibração, o que a gente precisa, né, se ela está adequada ou não àquela primeira página inicial. Pode passando, chegar lá na parte de dados, por favor. Como a gente vai ler o relatório? Então, a gente vai mostrar, então, de uma forma como que a gente vai lendo isso, né, para o profissional ler, para a família poder, o objetivo aqui é que vocês tenham uma comunicação mais clara com a família, né, porque os resultados, eles virão de que forma, né? Então, olha só, ele está lá, padrão de calibração parcial, ele sugere revisar essa calibração, então essa paciente pode ter uma análise comprometida pela calibração, confiança de calibração, tempo de deslocamento, global preservada, detecção de rosto e detecção de íris foram altos. Então, olha só, apesar dessa parcial de revisão, ela teve uma boa detecção acima de 90% e detecção de íris de 100%. Então, prosseguiu para a análise do exame. Próximo, pode passar. Quais foram os parâmetros matemáticos analisados daquilo lá? Então, ele vai mostrar uma série de dados matemáticos com as respostas e vai te dar os status ali na frente. Observe que ele está te dando ok, ou seja, o sistema aprovou essa primeira análise de calibração. Vai passando. Controle qualitativo e visão da sessão, a mesma coisa, né? Os dados matemáticos, a gente vai passando, chega naquela parte das tabelas lá que a gente tem lá os resultados lá. E aí o resultado vai vir dessa forma. Proporção de tempo com olhar dirigido ao estímulo, 56,3%. Que bolhufas é essa? Eu não entendo nada disso, como que isso vai me ajudar ou me atrapalhar nessa análise. Observe embaixo que tem uma legenda de cada dado. Quando você tem um intervalo acima de 70%, é uma faixa esperada em tarefa de atenção social. Entre 50% e 70% é um engajamento moderado a baixo. De 30% a 50% é um engajamento reduzido. Abaixo de 30 é muito baixo, interpretar como um contexto de tarefa e qualidade de coleta. Então, o que a gente tem que analisar? Por exemplo, paciente com transtorno do espectro do autismo. Esse dado vem baixo. Observem que a análise, ele não vai te dizer se esse paciente tem autismo ou se ele tem TDAH. Ele vai ter um parâmetro que você conhece na sua clínica, pelos critérios, que é um moderado abaixo de engajamento. Tempo entre o primeiro olhar, 0 segundos. O que é o ideal? Menos de 2 segundos, quadro válido registro. Por exemplo, paciente nível 3, suporte que não tem contato visual. Mostrou a tela, ele desvia o olhar. Isso é um dado extremamente importante. Lógico, pessoal, que quando a gente está falando de pacientes que ninguém tem dúvida, um paciente nível 3 de suporte com uma deficiência intelectual, por exemplo, ninguém vai ter dúvida se aquele paciente tem autismo ou não. O teste tem validação para isso? A pergunta que eu faço para o profissional é a seguinte: qual é o objetivo que você quer realizar esse teste? Só para ter um teste sendo realizado? A ideia é, principalmente, por exemplo, aquele paciente nível 1 de suporte, aquele paciente que você tem dúvida se é uma ansiedade, se é um TDAH, se é um quadro de TEG, a gente fica na clínica com essa grande dificuldade muitas vezes, né? Eu tô vendo a Bianca balançar a cabeça assim, que é o que dificulta a gente, né? Aí você começa a ter uma suspeita clínica, aplica algumas escalas de rastreio que você utiliza dentro da sua prática clínica, dentro do próprio sistema, e você tem mais uma ferramenta que auxilia isso. Você vai fazer uma análise por eye tracking
Aí você vai ter, então, dados matemáticos que vão te mostrar a sua hipótese diagnóstica. Então, observa como isso vai, então, trazendo um enriquecimento para a sua história e para o seu dado clínico que a gente vai fazendo. Pode passando, por favor. Tudo isso a gente tem, junto ao laudo, da onde vem esse dado da literatura científica. Então, vocês têm correlacionado, isso não é um dado que a gente vai inventando, qual é a correlação, qual o estudo que avaliou esse parâmetro, o que foi mostrado. A gente tem esse cuidado em manter isso daí. Ao longo do processo de desenvolvimento, em algum momento, a equipe de desenvolvedor tirou esse dado. Eu falei, opa, pode parar, volta com isso aí. Volta porque isso traz segurança para o profissional entender de onde está indo para começar a conversar melhor. E aí segue todo o padrão de rastreio, papapá. Vai lá para a penúltima, última página, Ricardo, por favor. Painel de biomarcadores digitais. Olha só, proporção do olhar, moderado abaixo. Opa, tem um contato visual fugaz aqui. Consistência atencional, estável. Fragmentação do olhar, faixa típica. Quem tem fragmentação do olhar, por exemplo, paciente com TDAH ou hiperativo, ele não para, ele está o tempo todo mexendo com o olho, ele tem movimentos de sacada e pró-sacada alterado. Paciente com TEA, ele tem um baixo contato visual, então altera o contato visual. Variação atencional, estabilidade ocular e habituação. Paciente com deficiência intelectual, ele não prende, ele busca alguma coisa, aquilo não gera interesse, reduz a estabilidade ocular. Então você vai tendo esses parâmetros. Rafael, é uma semiologia de olho muito complexa. Sim, por isso eu fiz uma aula para vocês, e vocês têm acesso para reassistir quantas vezes precisarem, a gente deixa aí disponibilizado dentro do canal dos assinantes do Chuguete, para que vocês habituem um pouco com a terminologia dessa semiologia. O que é o movimento de sacada, pró-sacada, o que é pupilometria, o que é o movimento de antissacada. São alguns termos ali, em torno de 10 a 15 termos que a gente precisa entender para fazer essa análise aqui de uma forma melhor, tá bom? Vai para o final, Ricardo, para a gente ver. Pode ir lá. Então, ele vai tendo todo o resultado, toda essa análise, ele vai te dando essa probabilidade. Isso aqui é interessante, ó. Resposta visual às faces de emoção. Alegria, 26%, medo, 26%, raiva, 26% e surpresa, 21%, somado 100%. Você pega, por exemplo, um paciente com autismo, isso vem uma resposta neutra. Aquela resposta de pouca expressão, aquele paciente com padrão Asperger de nível 1, né, que ele tem um padrão, e aí você começa a entender isso de uma forma diferente. Então, observe que vai cada vez mais agregando a sua hipótese clínica em relação disso, tá bom? Pode passar. Motricidade, interpretação por esse dimensional, então a gente vai trazendo a sustenta, enfraquece, mais uma vez, com dados em relação a isso. Pode passar, vai lá para a última página lá. Então, olha que o laudo é extremamente grande, tá bom? Aqui a gente tem condutas gerais, então a orientação de evitação de precoce. Existe um campo aqui agora que eu quero mostrar, nem está aqui, né, Ricardo? Não. O que acontece, gente? Qual é o estágio atual do eye tracking no Brasil e junto a esse processo? Olha lá, todas as referências bibliográficas daquelas análises que a gente fez, então se a família tem um questionamento, alguma dúvida, se o profissional quer entender um pouquinho aquele dado, você tem toda a referência bibliográfica da onde foi tirado aquele dado, aonde a gente cruzou matematicamente, como a gente trouxe isso incorporando a saúde. Perfeito? Nota de fechamento. E aí tem um dado aqui no 16º, que isso aqui eu falo que ainda é provisório, tá? Aviso regulatório de importância, tá? Eu vou ler na parte vermelha, olha só. Esse sistema é utilizado exclusivamente para fins de pesquisa científica e não constitui um produto regularizado para uso clínico comercial. Eu vou explicar o porquê desse termo, tá? As informações apresentadas são exclusivamente quantitativas e de referências bibliográficas. Este relato não realiza interpretação clínica autônoma, não substitui o diagnóstico, não emite hipótese e não substitui a avaliação do profissional presencial. Por que esses dados? Por uma questão ética. Hoje, o eye tracking está registrado dentro de um protocolo de pesquisa e nós estamos em fase final de validação, de regularização junto à Anvisa. Por quê? Se eu pegasse esse modelo matemático e utilizasse dentro de uma obra de construção civil para saber se o pedreiro pode ou não trabalhar, zero problema. Se eu pego essa tecnologia e utilizo dentro de um supermercado para fazer alguma análise de estoque com eye tracking, zero problema. Como nós incorporamos isso dentro da área da saúde, existem regulamentações. Nós estamos classificados hoje no nível 2, né, que não é um exame invasivo, ou seja, você não gera risco para o paciente colocar uma medicação na veia, alguma coisa, e nem o nível 1, que seria basicamente relatório. Nós somos como uma análise de apoio não invasivo. Isso precisa de uma regulamentação da Anvisa, tá? Já está em fase bem avançada nesse processo. Então, como que você pode utilizar isso dentro da sua prática clínica no seu consultório?
Hoje, quem fizer a assinatura até o final dessa semana da plataforma, e eu vou mostrar para vocês alguns planos aqui depois, além de ter todas essas funcionalidades, deixa eu mostrar aqui. Pode pausar aí, Ricardo, por favor. Só para mostrar a página aqui do que vem incorporado aqui, que aí vocês vão entender, só para mostrar a análise de planos, tudo direitinho que a gente tem ali, tá? Então, hoje, a gente trabalha com alguns planos, tá? Nos quais vocês podem ter o plano bronze, prata, ouro. Somente tem disponível no iTrack quem assina o plano diamante, R$ 297 por mês. O que tem no plano diamante? Tudo liberado. Agenda, cadastro, anamnese digital, cadastro de procedimento, diário de emoções, prescrições, teleconsultas ilimitadas, transcrição sem limites, tecnologias do iTrack, aplicação e os planos de coleta de dados. É o plano completo que você tem, tá? Como que você pode, então, adquirir esse plano? Acessando o nosso QR Code, você vai fazer um pré-cadastro aqui, nome, CPF, telefone, faz a aplicação. Se você já quiser fazer a assinatura, é automático, você seleciona o plano diamante, observa se você quer fazer assinatura mensal ou anual. Quem quiser fazer assinatura anual, chama o time comercial, que a gente está com uma condição especial para você poder utilizar isso já com o plano anual, tá? Um descontozinho que a gente tem. Quem quiser pelo plano mensal, assinatura pelo cartão, tá? Sem consumir o seu limite de crédito, assinatura recorrente, igual Netflix, igual, né? Essas assinaturas que fazem, mensalmente vai ser debitado do seu cartão, tá? Assinei, tenho a possibilidade de utilizar e já na hora, tá bom? Como que nós estamos trabalhando hoje com a iTrack? Vocês recebem no plano diamante 30 licenças para ser utilizada até o final do ano. Por que a gente está fazendo isso? Por uma questão, por estar registrado dentro do protocolo de pesquisa, você pode realizar isso para o paciente. Rafael, eu posto para a rede social da minha clínica falar que eu tenho um teste de rastreio ocular e autismo para ser utilizado aqui dentro? A gente está orientando nesse momento ainda uma certa cautela em relação a essa informação, mas você pode fazer como uma análise de rastreio ocular utilizando tecnologias de inteligência artificial para autismo e TDAH. Por que Sinomon? Estou descrevendo o processo matemático por trás, tá? E aí você pode, então, utilizar isso. Rafael, a partir desse momento, feito essa regulamentação, como que isso vai funcionar? Como vai funcionar o plano do iTrack? Eu posso usar quantas vezes? Vão ser vendidos em forma de pacotes, que vão variar de 40 a 100 reais. Então, você vai comprar um token, uma licença, você vai pagar um valor maior. Eu quero comprar 100 licenças. Tem os pacotes, então 100 licenças, vou chutar, vai ser 60 reais, por exemplo. Eu quero comprar 500 licenças. Eu tenho uma escola e eu quero fazer um rastreio de todas as crianças. Então, você vai ter uma condição especial de valor ali assim. Feito isso, você tem essas licenças, você vai utilizando isso, e aí você pode comercializar posteriormente para o custo desse paciente. É a mesma lógica de uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, uma avaliação com psicólogo, com neuropsicólogo. O que a gente faz? Você vai, então, vender o seu serviço, vão ter as escalas que você vai aplicar, você vai cobrar um valor, algumas daquelas você, inclusive, paga os direitos autorais, né, para as editoras, né, algumas das escalas específicas por áreas. Por exemplo, eu vou fazer uma avaliação neurocognitiva, vou aplicar o VISC, você vai pagar uma licença de um direito autoral. Você vai aplicar a SR2 da versão brasileira, você vai pagar para o Holograph lá um direito autoral para você utilizar. Então, aqui você vai incorporar junto a esse processo avaliativo mais uma ferramenta para que você possa, então, utilizar dentro da sua prática clínica, tanto no auxílio quanto gerar uma receita. Então, você pode comprar uma receita, comprou um pacote que custou 50 reais, você pode vender isso por 200, 250, 300 reais ali assim. Para ser uma coisa absurda de preço? Não. A ideia é que todos possam ter acesso a essas ferramentas, mas é uma sugestão que a gente tem feito ali na ponta em relação ao preço, em relação a esse contexto, tá bom? Todas essas ferramentas estão disponíveis, já estão aplicadas, eu já utilizo o sistema há mais de 6 meses. Nós temos hoje já vários clientes aqui, tanto da pós-graduação, alunos da CTC, alunos dos meus cursos digitais também, no qual já utilizam a ferramenta aqui também, tá bom? Pausando aqui, tá? Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vi que várias pessoas aqui do lado foram perguntando, o nosso time está respondendo aqui, tá? A Gabi está aqui também, né, dando aqui a questão, né, para a gente ter alguns descontos no plano anual também, então vocês têm uma condição especial para quem quiser fazer a assinatura do plano anual. Lembrando que essa condição é válida até o final dessa semana, tá? No QR Code, você já assina, ou o link que o pessoal pode botar aqui do lado também. Se você já quiser fazer a assinatura,
sem dúvida, você vai lá, clica, faz o processo, já tá, chega o login e senha. Rafael, eu queria assistir um pouquinho mais alguns dados assim. Quando você recebe o acesso, você tem acesso, então, a todo um onboard que você assiste vídeos curtos, desenvolvidos pelo nosso time, pelas pessoas que desenvolveram o sistema, tá? Vocês vão ver a voz ali, um sotaquezinho mineiro bem gostosa nos vídeos, no qual ele vai mostrando todas as funcionalidades que eu fui fazendo aqui com o Ricardo. Cadastro de paciente, utilização, gente, todo o sistema nos primeiros dias ele machuca um pouquinho, tá? Até eu aprender a utilizar, aprender a mexer, isso é normal. A doutora Carla balançou a cabeça ali assim, tá? Eu também dói um pouquinho quando a gente troca, a gente tá ali. Mas o que é o grande diferencial do ToGet hoje? É um sistema extremamente intuitivo, fácil de ser utilizado, então a gente tem uma curva muito rápida. Assistem esses vídeos. Rafael, mesmo assim eu estou com algumas dificuldades pontuais. Você aciona o nosso time de suporte, e aí em horário comercial a gente agenda um horário para eventuais dúvidas, até a gente ir fazendo toda essa curva, e aí a gente toca isso daí. No início eu utilizei muito o pessoal de suporte para me ajudar nas funções ali que eu tinha dúvida. Hoje eu já toco, aperto todos os botões e já funciona de forma muito bem. Vocês percebam, por exemplo, que durante a aplicação aqui, eu pedi o Ricardo para falar um pouco sobre o ABA, eu não falei. Por quê? Como eu não aplico o ABA na prática clínica, é uma ferramenta que eu utilizo pouco. Então eu pedi ele para explicar, entende? Então naturalmente você vai usando o sistema e vai fazendo uma curva super rápida de aprendizado, tá bom? Quem tem os planos anteriores, eu estou no plano básico e eu quero migrar para o plano diamante, pode fazer o upgrade sim, só chamar o suporte do nosso time e você faz o upgrade de assinatura ali. Rafael, eu já tenho um sistema na clínica, eu posso migrar? Pode. O que a gente pede? Que você vai entrar em contato com o nosso time e nós vamos avaliar o seu sistema. Vários sistemas como AmpliMed, Clinic Web, iClinic, nós já conseguimos fazer essa importação de dados de uma forma muito mais rápida, tá? Eu vou falar um prazo aqui, depois os meninos puxam meu orelha, eu acho que em torno de 7 a 10 dias, não é isso, Ricardo? Com esses sistemas que nós já temos desenvolvidos, a gente consegue incorporar todo o seu histórico e você trazer todo o seu histórico de paciente. Outros sistemas que utilizam, a gente precisa fazer uma análise antes do time de desenvolvimento. Por quê? Existem sistemas tão antigos que eles hoje não conseguem incorporar as tecnologias atuais. Você não consegue migrar ele para o ToGet ou, por exemplo, para o iClinic, para o Clinic Web, porque ele utiliza tecnologia muito antiga. Eu tenho até alertado que se a empresa, por exemplo, por alguma razão, para de desenvolver ou abandona o software, você perde todo o histórico. Você não consegue importar esses dados para sistema nenhum. Eu tenho um sistema XPTO. A gente ainda não está fazendo. Entra com o time, a gente avalia, vai pedir um prazo para que eles possam fazer esse desenvolvimento técnico dentre o puxar o dado do sistema e trazer para o ToGet. Aí demora algumas semanas, mas a partir do momento da assinatura, você já pode continuar e começar a utilizar normalmente, imediatamente após a sua assinatura. Tá bom? Olha lá, a Gabriela colocou aqui, sobre o iTrack, como ainda não é cobrado, visto que está em processo de finalização da Anvisa, vocês podem usar as licenças gratuitas disponíveis que ganharam na assinatura em formato de pesquisa, como um plus da consulta, porém você ainda não pode cobrar dos pacientes. Após finalizado o processo iniciado a comercialização, sim. Tá? Então, acho que isso é um dado importante também, tá? Quando eu falei da questão de cobrança, a gente está falando depois dessa liberação, e vocês vão ser comunicados, tá? Por que nós estamos botando um prazo até o final do ano para isso? A gente mora num país extremamente burocrático, né? Então, assim, é tudo difícil, é o papel da prefeitura que demora e tudo, nós já estamos em fase bem avançada, tá? Existem algumas licenças municipais, na qual está faltando um único documento. As licenças estaduais, nós já vencemos essa etapa, passado isso, isso vai para a esfera federal em Brasília, e aí a gente está liberado. Eu posso prometer um prazo para vocês de data, tá? Mas a gente poderia trabalhar em relação a isso. Sobre vender somente o eye tracking, né? Hoje, para ser liberado, Anderson, você precisa ter a assinatura do Plano Diamante, e você, ao momento que faz a assinatura, recebe 30 licenças. Como que eu estou fazendo na minha clínica com os atendimentos? Eu não estou cobrando os pacientes no qual eu julgo importante e necessário a realização do eye track, eu encaminho ele para uma sala, ele vai para o computador, faz o teste e eu entrego isso como um plus para esse paciente, como alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, a gente está nessa fase ali assim ainda, tá? Mas é aquela história, né? Quem chega primeiro com água limpa, eu falo que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, quem está com a gente novo aqui, quando a gente liberar isso, podem ter certeza que vocês conhecem um pouquinho comigo e com o Thiago como a gente trabalha, né? Vocês vão ter alguns benefícios. Não sei qual ainda não, mas a gente sempre vai ter alguns benefícios para ali nesse início agora aqui também, tá?
Posso utilizar o iTrack? Pode, conforme a Gabriela acabou de colocar aqui com vocês. Perfeito? Olha lá, tem algumas perguntas ali, deixa eu ver. Cada licença é para um paciente? Sim, cada licença, Carla, é para um paciente, tá bom? Então é individualizado isso daí. Então são 30 pacientes que você pode avaliar isso daí, tá bom? Podiam pôr solicitação de exames no ToGet. Ariela, isso já está em desenvolvimento, já entrou na esteira de desenvolvimento, tá bom? Foi uma solicitação que os colegas trouxeram. O que eu já brequei? Eu te falo do lado de cá. Não vão ter modelos prontos. Você vai personalizar. Por quê? O exame, às vezes, que um nutricionista pede é diferente do que o neurologista peça. Se eu estou suspeitando, por exemplo, de uma doença neurometabólica, eu tenho uma lista de exames. Se eu estou suspeitando de um erro inato de metabolismo, eu tenho uma outra lista. Então, isso a gente não tem como colocar individualizado, mas a gente vai incorporar essa lista de exames para facilitar ali, tornar tudo muito mais ágil ali assim. Então, todas essas novidades, todas essas questões, vocês vão trazer para a gente em relação a isso daí. A Lídia está perguntando qual a diferença desse para o Nexplora, tá? O Nexplora, ele só faz treino cognitivo, ele só faz o treino de funções. Aqui você faz um rastreio prévio para te auxiliar no processo diagnóstico. O Nexplora não faz isso, tá? Como que a gente faz o treino dessas funções? Você pode utilizar os jogos que foram desenvolvidos com base em neurociência exatamente para fazer esse treino no aplicativo, no celular da mãe. O que o Nexplora te limita? É um equipamento físico que você só vai usar na sua clínica. Você não tem como prescrever isso para fazer em casa. Então, você pode utilizar na sua clínica, deixar lá uma sala, um computador, alguma coisa, durante o processo de atendimento, um tablet, um celular, e, junto com essa família, você vai prescrever e controlando isso rigorosamente. Tá bom? Pode usar o iTrack com criança com baixa visão? Maria, o que acontece? Existem limitações técnicas, né? Então, por exemplo, o paciente ele precisa ter um contato para ele poder enxergar. Então, quando a gente fala baixa visão, tem que entender até que grau esse paciente tem de limitação visual, que possa ou não. Rafael, o paciente com deficiência intelectual, autismo nível 3 suporte, consegue fazer? Depende do perfil do paciente. Mais uma vez, não é o processo matemático por trás, e sim a dificuldade que esse paciente pode vir à realização desse teste. Beleza? Dúvidas, perguntas, mais alguma coisa que vocês precisam entender aqui? Sobre o financeiro, no retorno não tem como no sistema não pôr no pagamento, aí fica errado. Ariela, a gente vai ver o que é isso aqui, eu não entendi bem a sua colocação não, mas chama o suporte que o pessoal te ajuda nisso daqui, tá bom? Uma dúvida, nós da CTC teríamos alguma vantagem com o sistema? Tipo, eu teria o exclusivo da minha cidade, ou qualquer médico da minha cidade teria acesso ao sistema? Não, Rogério, é um sistema que qualquer profissional pode adquirir, tá? Assim como o Doctoralia, assim como o Clinic Web, tá? Então você pode ter, mas obviamente quando você se posiciona, se torna uma referência, isso se torna muito mais fácil ali, tá? Não é um modelo como o da ginástica do cérebro, que você tem uma área de franquia ali, não, tá? Aqui você tem um sistema que você vai utilizar. Eu atendo em 3 cidades. É um sistema online, você pode atender e utilizar ele em qualquer sistema ali para você ter o seu paciente, o seu prontuário, tá bom? A Cidinha está respondendo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, não temos essa exclusividade, legal, beleza, ela já respondeu, já tinha respondido aqui também, né? Eu fazendo atendimento, utilizar o iTrack, posso cobrar pelo atendimento, não será somente pelo uso do iTrack? Rúbia, como a Gabi Castro acabou de colocar aqui, assim, por questões éticas, nós estamos num processo final de validação, estamos dentro de um protocolo de pesquisa, nós estamos liberando isso para vocês, vocês podem utilizar, mas nós não estamos recomendando cobrar isso do paciente. Você vai cobrar no seu atendimento. Aí o seu trabalho, o seu atendimento, você pode cobrar isso perfeitamente, tá bom? Seu trabalho, vai emitir a nota fiscal para o paciente, vai estar. O que você vai fazer? Você vai incorporar uma baita de uma tecnologia, de uma ferramenta para ajudar nesse paciente a entender esse processo. Maravilha? Dúvidas, perguntas, ficou claro? Então, quem quiser adquirir até sexta-feira, agora tem essas condições, tanto das licenças sendo liberadas. Quem quiser fazer assinatura anual tem uma condição especial de desconto para o plano anual, tá? E aí, lembrando que o iTrack está liberado. Se você tem, já faz parte do ecossistema num plano mais básico, você pode fazer o upgrade para um plano mais avançado, no caso, o plano diamante. Perfeito? Serve para neuropsicopedagoga, serve para todos os profissionais, gente. Eu vou falar aqui com psicólogos, psicopedagogas, neuropsicopedagogos, alguns profissionais que eu cuido, que eu converso no dia a dia, que não tem sistema. Gente, nós estamos em 2026, é uma segurança jurídica, é uma segurança profissional, você tem que ter esses registros com os pacientes, tá? Por questões tanto éticas quanto legais, tá? Todos os conselhos trabalham com isso.
Posso aplicar isso, por exemplo, no ambiente de escola? Posso. Você pode fazer uma parceria com a escola e vai limitar. No momento agora vão ser liberados 30 licenças por profissionais, tá? Que é o que a gente está combinando aqui até o final do ano nesse sentido. E as outras aplicações? Tudo liberado no Plano Diamante, é o que eu utilizo no dia a dia no meu consultório, tá? Posso fazer divulgação no Instagram? A Rúbia está perguntando aqui. Como eu falei anteriormente, Rúbia, a gente está orientando uma certa prudência nesse cenário, tá bom? Acho que você pode utilizar uma linguagem não de teste, de vender, dessa questão mais comercial, como nós não estamos fazendo, só por uma questão mesmo legal, para evitar qualquer impedimento ali assim, tá bom? Como eu brinquei com vocês, se fosse na obra, não teria problema que a gente está usando uma engenharia matemática, mas como traz para a saúde, a gente coloca alguns parâmetros básicos aqui de ética em relação aos nossos pacientes, tá bom? Mas, gente, 30 licenças dá para fazer uma baita curva de aprendizado, dá para interpretar o lado, porque naturalmente você pegar o primeiro lado, você vai ler, você vai assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí, aos pouquinhos, você vai aprendendo isso daí. Perfeito? Quer falar mais alguma coisa, Ricardo? Tá tudo certo? Falei alguma besteira? Não, né? Não. Pessoal, primeiro eu queria agradecer aqueles que já estão conosco, nossos clientes aí, nosso suporte está à disposição de vocês, e nós, enquanto desenvolvedores, pesquisadores aí da área de neurodesenvolvimento e IA, nosso compromisso é trazer aquilo de mais novo existe dentro da ciência da computação, dentro da medicina, dentro dessa área de rastreio ocular para vocês, juntamente com o ToGet. Então, o ToGet ele é uma porta onde vocês vão usar aquilo de mais novo que existe dentro da tecnologia, dentro da área de rastreio ocular. A gente fala que, eu brinco com o Rafael, que a gente não para, né? É artigo que sai, a leitura que a gente faz, é tradução daquilo que está no artigo para dentro do código, e não é um código simples, é um código complexo, um código cheio de equações matemáticas. São livros que a gente lê para poder trazer tudo isso para vocês utilizarem aí e melhorarem a qualidade do diagnóstico de vocês, trazendo confiabilidade numérica e confiabilidade matemática. Então, nós estamos aqui para poder auxiliá-los nisso e à disposição. Perfeito. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado, pessoal. Lembrando mais uma vez que sugestões dos que já são clientes nossos são muito bem-vindas. Tem um canal de transparência nos quais vocês podem, então, sugerir melhorias para o sistema. É um sistema vivo, ele está sempre em evolução e melhora, tá bom? Hoje, exatamente na hora do almoço, nós definimos uma lista, acho que com 12 ou 13 funcionalidades novas que já estão na esteira de produção. Algumas vão sair daqui a uma semana, algumas daqui a 60 dias, algumas daqui a 40 dias, mas já existe toda uma esteira de onde nós tiramos isso. Exatamente de sugestões de pessoas que já estão utilizando. Olha, acho que isso aqui é importante. Poxa, faz esse sentido mesmo. A gente vai trazendo melhorias e sempre avançando em relação a isso daqui. Então, a todos que já fazem parte, sejam bem-vindos ao sistema ToGet, a todas essas tecnologias que, sem dúvida alguma, vão revolucionar cada vez mais o cuidado e atendimento dos nossos pacientes. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos, um bom descanso e obrigado pela presença de todos aqui.